Muito bem, amigos da TV do Bode, estamos com mais uma edição do programa Agronotícias. Hoje um programa todo especial. Nós vamos falar do Fórum Permanente de Caprinocultura Leiteira do Nordeste, Francisco Perazzo. Nós temos aqui vários convidados e você vai curtir tudo aqui depois dos nossos comerciais. Não sai daí. Bom, muito bem, amigos da TV do Bode, estamos de volta com o programa Agronotícias, né? Hoje nós temos aqui a participação dos nossos convidados aqui especiais. Vamos falar o nome deles aqui. É o Paulo Fernando, né? Que foi um dos fundadores do fórum, né? Do fórum aqui da Caprinocultura Leiteira do Nordeste. Nós vamos conversar com eles daqui a pouquinho. Também teremos a participação de Cláudio Júnior, que é o presidente atual, e o de Marcelo Arisson, que é o técnico do IPA, tá certo? Lá de Sanharó, né? A gente está fazendo esse programa todo especial. Por quê? Porque dia 16, gente, dia 16, aqui já tem um convite aqui nas nossas mãos, nós teremos a reunião do Fórum da Caprinocultura Leiteira, né? No dia 16, do 3 às 14 horas, isso com o apoio do SEDAP, que é Plantando Esperança em Pesqueira, tá certo? Então, muito importante, a gente vai falar um pouquinho sobre esse fórum, também sobre a questão da caprinocultura leiteira no estado do Pernambuco, né? Como andam essas coisas e a importância do fórum. Eu começo aqui falando com o Marcelo Arisson. Tudo bom, Marcelo? Seja muito bem-vindo à TV do Bode, obrigado pela sua participação. Seja um abraço a todos aí, aos pernambucanos, né? Essa bacia leiteira fantástica, tudo bem? Tudo bem, boa noite a todos, né? Primeiramente agradecer à TV do Bode por esse espaço, parabenizar nosso amigo Paulo por esse trabalho que vem desenvolvendo, né, junto com a Caprinocultura Leiteira, trazendo muitas informações para a gente. Fico feliz por esse momento, estou aqui para a gente conversar e bater um papo. Muito bom. Vamos falar com o presidente, né, do conselho, né? É o Paulo, não é isso? Não é isso, Paulo? Paulo Júnior, né? Júnior. É o Cláudio Júnior, né? O presidente. Cláudio Júnior. Daqui a pouco nós vamos falar com o fundador, um dos fundadores do conselho, que é meu xará. A gente vai falar com o Cláudio Júnior. Tudo bem, Cláudio? Ele também é secretário de Agricultura lá de Alagoinha, né? Em Pernambuco. Tudo bem, Cláudio? Seja muito bem-vindo aqui à TV do Bode. Vamos falar um bocado das expectativas aí dos caprinocultores, né? Como é que anda esse setor aí em Pernambuco. Boa noite, Paulo. Boa noite, espectadores da TV do Bode, do programa Agronotícia. É uma satisfação, uma alegria grande estar participando com meus companheiros de luta aqui do Fórum, os amigos Marcelo e Paulo Fernando, que estão na militância da caprinocultura aqui na nossa região. Região importante aqui em Pernambuco, junto com a Paraíba, nesse núcleo aqui. Que se você a Embrapa identificou, Paulo, que se você pegar Camalaú como centro na Paraíba, num raio de 80 quilômetros está a maior bacia leiteira, ou seja, a maior produção de leite do Brasil. Então a gente tem uma responsabilidade grande e é uma satisfação estar junto com vocês nessa mesa de discussão aqui hoje. Muito bem, obrigado aí, Cláudio. Agora a gente vai falar aqui, ouvir o boa noite, a boa tarde aqui, né, de um dos fundadores, né, de muita luta aí, que o pessoal tem esse grande respeito e uma grande história. E talvez a gente vá contar essa história toda do fórum em outro momento, né, seu Paulo Fernando, meu xará. Tudo bem, seu Paulo? Seja bem-vindo. Parabéns pela luta aí junto com os companheiros, que a gente sabe que não é fácil.
Boa noite, Paulo, xará, né, meu xará. Boa noite, nossos amigos que aqui se faz presente, né, o Marcelo, o Cláudio Júnior, né, que hoje é o presidente interino do Fórum. Boa noite a todos que nos ouvem, né, nessa rede de comunicação, né, que eu acho super importante, onde ela se preocupa e eu costumo dizer que se importa, né, um pouco com as nossas atividades especiais aqui do Nordeste, que dá um diferencial dentro dos pequenos produtores. Bom, a gente já ouviu aí. Vamos, Marcelo e Cláudio, eu vou começar aqui com o seu Paulo, tá certo? Seu Paulo, vamos falar de forma resumida aí, como foi criado o fórum, né? Qual foi a finalidade do fórum e a importância dele, né? Eu sei que o senhor deu uma militância forte nessa questão e é importante a gente saber, as pessoas que também estão nos ouvindo saber como foi criado e a finalidade desse fórum da Capinocultura Leiteira que está sendo reavivado agora no dia 16. Paulo, meu xará, é difícil resumir, né, mas eu vou tentar, né, o máximo do possível, né, porque é uma história muito longa, porém, né, precisa-se realmente que a gente conte e seja contada, né, e ouvida por vários colegas, né. Então, veja só, em 2013, mais precisamente no dia 20 de julho de 2013, foi de verdade onde nasceu o fórum, né? Então, para nascer o fórum, lógico que teve toda aquela articulação, né, de entendimento dos criadores, daquelas pessoas que já vinham dentro da atividade há um certo tempo. E aí eu trago a pessoa de Mauro de Freitas Valença, né, que hoje é professor, mas foi o primeiro presidente do fórum, né? E nessa oportunidade, no dia 20, se conciliou ao nascimento do fórum através de Mauro, né, de Freitas Valença, eu, o bispo Dom José Luiz Ferreira Salles, dois colegas lá de Arco Verde, Edgar Britos e Gils, e também Luciano, e de Venturosa, o Marcelo, e mais umas duas pessoas que eu não lembro bem o nome deles, e de Pesqueira, Paulo Oliveira também, outro xará, muito Paulo, né? Esses foram as pessoas que primeiro se fizeram uma reunião nessa data do dia 20 de julho de 2013, e daí se formou a ideia de consolidar o Fórum da Capinocultura Leiteira, que depois passou por 3 nomes, né? O primeiro nome não era o Fórum da Capinocultura Leiteira, e se chamou Francisco Perazzo. O primeiro nome era Cadeia da Produtividade de Leite Caprino de Pernambuco. Depois foi Rede da Capinocultura de Leite do Nordeste. E finalizando com o Fórum Permanente da Capinocultura Leiteira do Nordeste, que deu o nome Francisco Perazzo. Então, esse foi o ponto de partida de toda a criação do Fórum. Muito bom, esse é um resumo que a gente viu, né? Lógico que a história é muito mais longa do que isso, ela é muito mais rica do que isso, teve muito mais lutas do que só esse momento aqui, mas é para a gente reativar e ver como funciona, né? Porque são pessoas que estiveram lá atrás nessa luta toda e a gente faz questão de trazer isso aqui. Cláudio, dia 16 teremos essa reunião, né? Do Fórum da Capinocultura Leiteira. Como é que você está vendo, né? Qual vai ser essa? Vamos começar assim. A finalidade desse fórum em Pesqueira, né? Essa reunião. Qual o tema central que vai ser discutido nesse fórum? Paulo, como o Paulo introduziu aí, o nosso fórum é esse espaço de discussão para que a gente tenha esse link com os produtores e com quem está articulando a cadeia da capinocultura. A reunião do dia 16 é uma retomada, porque o momento exige que a gente, enquanto produtores, enquanto agentes, apoiadores da agricultura familiar e da produção do leite de cabra, estejamos juntos e atentos lutando pelas pautas desses produtores, dessa cadeia produtiva. A cadeia produtiva da capinocultura, sobretudo,
a capinocultura de leite. Então, a gente vai estar reunido agora no próximo dia 16 para tratar dessas pautas. A principal delas, como a gente já vinha conversando nos bastidores, é com relação à sustentabilidade e a questão do leite de cabra, do pagamento do leite, dos programas de compra de leite, que são ainda a principal fonte de renda dos capinocultores de leite aqui. Né? A gente está tendo dificuldades com o programa Leite para Todos, aqui em Pernambuco, ele ganhou esse nome. E não é de hoje, né? E não é de hoje, não é, Cláudio? E não é de hoje, isso é uma das nossas principais pautas para estar organizando esses produtores para que a gente possa manter ou sustentar a manutenção do programa aqui no estado, para que a gente mantenha essa fonte de renda ativa, para que o produtor possa atravessar esses períodos mais difíceis, né? Com sustentabilidade dentro das propriedades e mantendo sua renda familiar, sem a qual os produtores vão aos poucos saindo da atividade, como a gente tem assistido nos últimos anos, a saída de vários produtores da atividade de produção de leite de cabra. Ô Marcelo, Pernambuco é um estado muito forte, né? Economicamente, politicamente, a gente falando, e aqui nós não estamos falando em políticas partidárias de forma nenhuma, não é isso. Mas como é que os políticos, as boas políticas, como é que estão tratando, como é que estão essas visões dos políticos que representam, dos senadores, do governador, do senador, como é que está sendo feito essa mobilização, né? Porque são os políticos, são os senadores, são os governadores, né? São os secretários que atiça fogo no negócio aí, né? Que puxa esse assunto tão importante para ser discutido. Como é que está essa relação, Marcelo? Verdade, olha, vou falar um pouco em relação ao que a gente está fazendo, tentando fazer no nosso município, né, para que sirva de exemplo para outros municípios. Sim. Nesse momento que a gente está passando, amanhã o município está realizando uma reunião na comunidade Sítio Barriguda, e aí foi convidado prefeito, secretário de Agricultura, foi convidado vereadores para estar presente, para que a gente se articule, dê as mãos e veja uma saída para o pequeno produtor, né? E aí, como você falou, né? Aí é a hora de a gente procurar as forças políticas, né? Porque realmente tem pessoas que ainda se envolvem e ajudam o homem do campo. E essas pessoas que a gente tem que correr atrás nesse momento, né? E importante a organização do município, a organização do produtor. Primeiro ter um diagnóstico, né, participativo e ter números concretos para a gente levar para eles, porque só de boca a gente não consegue crescer, né? Tem que ter coisas concretas, né? O Ceará está com quase um ano no programa e a gente já entregou quase 8 mil litros de leite. E são dados que eu vou mostrar ao prefeito amanhã, que o prefeito não está sabendo desse dado, mas aí a gente mostrando isso a ele, vamos ver o que ele pode fazer, né? E comparar também alguns programas de políticas públicas, como porque é que a Paraíba hoje, né, já levando no assunto, tem quase algumas cidades têm um subsídio, e aí porque a gente não pode, né? Alagoinha, Venturosa, nosso território, Poção, Sanharó e outros municípios que partem para o sertão, eu não conheço todos, mas aí por que a gente não pode fazer também esse subsídio, procurar o prefeito, mostrar que vai ajudar a economia do município, que o cara que vai vender o leite de cabra, ele vai comprar gasolina lá no posto, ele vai lá na casa de ração comprar ração, vai ajudar a economia do município. E é isso que a gente precisa mostrar a essas pessoas, esses lá de cima, como você falou, né, os grandes. É dessa forma que a gente pensa. Eu acho que seu Paulo tem muito isso, e a gente está aprendendo com ele, que nós devemos ter organização nos municípios que tem a capinocultura de leite, números de dados concretos, para a gente organizar esse fórum. E esse fórum não é só pesqueira na nossa região, ele é Nordeste. Quer dizer que ele é se a gente tiver uma organização maior, puxar a Paraíba, todo mundo para cá, uma organização, esse fórum se torna bem maior. É isso. Ô Marcelo, qual o tamanho
assim, qual o tamanho, o volume de produtores de leite? Eu não sei se qual de vocês três tem condição da gente responder isso, né? Qualquer fica à vontade aí para responder. Mas hoje, quantos produtores, né? Quantos produtores, em média, existem nessa região de vocês, que engloba Pesqueira, Sanharó, né? Pedra, né? E a quantidade de leite hoje produzida? Como é que está esse número? Quem quiser falar aí pode ficar à vontade. Paulo, pode ficar à vontade. Bom, eu posso dar uma contribuição, né? Até, Paulo, fazendo um resgate assim, um pouco dos nossos últimos levantamentos, né, que a gente fez. Em 2013, aliás, 2016, a gente fez, primeiro em 2000 e depois de 2013 que o Fórum foi criado, a gente estava com o preço do leite aqui em Pernambuco bem abaixo da Paraíba. Então, a gente precisou fazer uma mobilização, o Fórum, né, da Capinocultura precisou fazer uma mobilização, e a gente fez várias reuniões aí com os nossos colegas da Paraíba, os criadores, também a parte das lideranças, né, principalmente da parte política, e a gente conseguimos articular bem e fechamos a BR aqui em Pernambuco. E dia 16 de janeiro de 2014, a gente fechou a BR, e aí a gente já buscando uma reivindicação de melhoria no preço do leite. E a partir daí, a gente fecha nessa BR, a turma daí da Paraíba veio, parece que 8 ou 10 cidades se juntaram a nós. Eu lembro desse movimento, sim, eu lembro dele. A gente distribuiu aqui 5 mil litros de leite, entre iogurte e também leite fluido. E, então, a partir daí, Pernambuco começou a se despertar mais, né? Porque até então a Paraíba ela tinha um preço bem diferenciado do nosso, não pelo programa em si, né? Que a gente sabe que 80% é do governo federal e 20% do governo estadual, mas enquanto as políticas públicas do nosso estado de Pernambuco estão muito aquém da região da Paraíba, muito aquém. E nesse momento, quando a gente consolidou esse manifesto, que era um ato público, e aí imediatamente quando terminou o fórum, a coordenadora do programa Leite para Todos, que era a doutora Edivânia, ela ligou para nós no fórum e disse que ia cortar toda a compra do leite. E aí a gente falou que se ela cortasse, a gente ia fazer de novo e ia fechar a BR novamente. Aí na segunda-feira, isso foi na quinta, na segunda-feira ela aumentou 35, deu um subsídio de 35 centavos no litro de leite. Então a gente passou de que era na época de R$ 1,30, passou para R$ 1,65. Essa já foi uma luta nossa. Então, a partir daí, o fórum ficou mais forte e começou a fazer um mapeamento de todos os criadores dentro desse território aqui do Agreste e a parte do Sertão. Em 2016, a gente fez um levantamento e nós tínhamos 2.000 e poucos produtores. Aliás, 4.200 e poucos produtores. Com um rebanho aproximadamente de mais de 70 mil animais de leite e de corte. E aí ficou forte, mas aí também veio um atraso daqueles pagamentos naquela época, né? Mas aí ficou forte, mesmo com atraso, o pessoal da Capinocultura, os produtores ficaram fortes, e em 2017, a gente voltou a fazer um novo levantamento com a queda e o atraso do pagamento, caiu esse número de produtores para 200, para 2.000 e poucos produtores. Uma queda aí de quase 50%. Quase 50%, por conta do atraso e tudo mais. Mas, concluindo essa parte, eu queria lhe dizer que em 2018 foi o auge da caprinocultura aqui em Pernambuco. Nós tivemos só aqui um levantamento nosso, com 200 e poucos produtores, a gente tivemos em 2018 1.500.000 litros de leite de cabra, em 2018. Sendo que 911 mil foi destinado ao programa de Leite para Todos, o PA Leite, e 500 e poucos litros foram beneficiados através de queijo doce e consumo. Então, ele chegou ao topo em 2018, que a partir daí aí houve essas mudanças de governo, e aí a coisa foi ficando muito pior, que foi definhando, decaindo, e hoje posso te dizer que em Pernambuco a cota de produção de leite para o programa não chega a 5.000 litros de leite hoje.
Isso para o estado todo, São Paulo? Estado todo. Não chega a 5 mil litros de leite hoje no estado. E atualmente o senhor tem essa atualização de números de produtores? Olha, eu não tenho. Depois que lá no ano 2020, aí a gente que estava à frente do Fórum da Capinocultura, por conta da pandemia, a gente teve que parar essas movimentações. Então a gente deixou de ter reuniões presenciais, ficou mais online. E depois a gente também passou, até que demorou um pouco a pandemia, né? E aí a gente passamos o fórum para a nova gestão, e a partir daí, tanto eu como o Mauro, a gente se ausentou um pouco do acompanhamento do fórum. Hoje eu não sei qual é o número exato hoje, tanto de produtor na nossa região, eu não sei. Na verdade, hoje eu não sei. Cláudio? A gente tem se articulado, Paulo. Sim. E essa é uma das tarefas do fórum. A gente conseguir diagnosticar. Houve, como eu coloquei na introdução lá no início do programa, essa identificação por parte da Embrapa. Pegou o censo de 2017, olhou para ele e disse que esse núcleo aqui da nossa região, juntando com Cariri Paraibano, seria a bacia leiteira, a maior bacia leiteira de cabra do estado, do Brasil, né? E aí a gente assumiu agora, né, Marcelo? A nossa gestão assumiu o fórum em dezembro de 21, ou seja, a gente ficou 2022, e aí a gente ainda está nesse processo de fazer esse diagnóstico junto aos municípios, sobretudo os municípios aqui mais próximos da gente, do núcleo de Pesqueira, né? Que seria onde estão os principais tanques de fornecimento de leite de cabra para o PA Leite, no programa aqui em Pernambuco. Infelizmente, a gente, pela dificuldade de comunicação com os produtores, até porque as distâncias dificultam essas reuniões presenciais, e muitas vezes o produtor não tem condição de fazer também reunião online, e a gente ainda está nesse processo de diagnóstico. Esperamos até o final da gestão, né, Marcelo? A gente conseguir fechar esses números, que foi o que o Marcelo colocou. Esse diagnóstico vai ser importante para a gente reivindicar as políticas e reivindicar os nossos direitos, não deixando de lado o avanço com a organização dos produtores, para que a gente possa agregar valor no beneficiamento do leite de cabra, para que a gente não fique dependente do programa. Isso aí é uma coisa que a gente não tem perdido de vista. Todavia, o programa é quem sustenta a produção, é quem sustenta o caprinocultor hoje ainda na sua atividade, que é o que o Paulo coloca. Você vê, quando o programa está capenga ou dá um problema no programa, a gente assiste o êxodo do nosso caprinocultor, do nosso desmonte, né? O desmonte do programa, o desmonte exatamente da produção. Então, essa ainda é uma grande dificuldade. O PA Leite impulsionou essa produção que nós temos hoje, que tivemos no passado muito mais. Só a minha comunidade, nesse dado que Paulo traz, um tanque aqui chegou a produzir 600, 700 litros dia. Ao passo que hoje, só lá na minha comunidade, está sendo fornecido menos de 200 litros. Então, você vê que o programa dita o tamanho da produção aqui no estado, e eu sei que na Paraíba funciona parecido, que eu acho que o maior desafio da capinocultura de leite hoje, para fechar esse raciocínio, é conseguir ter o programa como uma base, mas também conseguir fazer com que esse leite consiga acessar outras praças, outros mercados, para que a gente possa também, com essa destinação, com essas outras opções de destinação do leite, conseguir manter o nosso produtor no campo. Esse é o grande desafio, eu acho, tanto do fórum quanto do próprio produtor em si no campo. Ô, Cláudio, vamos pedir aqui à governadora Raquel, né? Com tanta esperança, né? Que foi aí, que teve tudo. Governadora Raquel Lira, vamos olhar diferenciado para esse segmento. Ao secretário Aloísio Ferraz, né? Vamos ter essa noção. São dados aí, o seu Paulo estava dizendo aí, quando o programa tinha 4.000 participantes, 4.000 famílias, você já pensou o que é isso? São 4.000 empregos diretos, né? E aí talvez não tenha 2.000.
muito menos do que isso, né? Então, o governo, principalmente o governo do Estado, o secretário do Estado, tem que ouvir vocês. Vamos participar desse fórum, vamos ter essa atenção, vamos ter esse olhar diferenciado para essa classe que tanto gera emprego, né? E que é uma indústria grande. Você imagina aí o tamanho da indústria com 4 mil funcionários, o tamanho que ela é. Pegue, Marcelo, qualquer investimento dessa aí, e é isso que eu quero falar com você daqui a pouco, né? Qualquer planta industrial que venha para o estado de Pernambuco para gerar 200, 300 empregos, 500 empregos diretos, é uma fortuna de dinheiro. Isso seja na Paraíba, seja no Pernambuco, qualquer canto, né? Então, se você tiver essa percepção, governadora Raquel, né, de gerar, de dar essa atenção a esse povo, né, para gerar emprego e renda. Marcelo, hoje, como é que está a questão de laticínio, de agregação de valor para esse pouco leite que ainda tem, né? Que o pessoal ainda estão nessa luta para que não deixe acabar? Olha, aqui na nossa região, em Cearó, Pesqueira, Lagoinha, hoje só tem laticínio que trabalha com leite de cabra, eu conheço Lacho Carrapicho, não é isso? Na Cobelac. E também Buíque, que faz a coleta aqui do Dr. Alex, o laticínio do Dr. Alex, né? Também na região ali de Sertânia temos o Sedoca, que é com a nossa amiga Sônia, né? Dona Faz Sônia. a produção de queijo, isso. Aí essa é a nossa realidade, poucos laticínios. Aí eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio lá em Cabaceiras, e vi a importância de ter um laticínio que trabalhe só com leite de cabra, né? Que é importante isso, porque eu vi lá que num raio de 90 quilômetros eles coletam leite. Como é importante, né? Se a gente tivesse um aqui mais centralizado, que trabalhasse essa questão do leite de cabra, né? Que agregasse mais a nossa região aqui, seria muito importante. E corroborando aí, Paulo, Sim, corroborando com a sua fala e com a de Marcelo, o último dado que a gente tinha do programa era que Pernambuco coletava 30 mil litros de leite de vaca e em torno do que Paulo colocou aí, 5 mil litros de leite de cabra. Ao que 30 mil litros de leite de vaca aqui em Pernambuco não faz diferença para a cadeia do leite de vaca. É enorme aí, né, Cláudio? É enorme a cadeia de vaca. 5 mil litros de leite de cabra, se o Estado comprasse e pagasse direito, é a diferença entre a vida e a morte de um produtor de cabra, que são duas cadeias totalmente diferentes. Então, você vê a disparidade que tem dentro do programa ainda aqui no Estado. E aí, com relação à agregação de valor, a gente precisa urgentemente disso. Só que a gente não pode perder de vista o programa, porque se o programa der a segurança, o produtor de leite aqui, ele consegue fazer leite ligeiro, é rápido. Se tiver onde colocar o leite e ele tiver a segurança de receber esse leite, a gente volta essa produção aí que o seu Paulo colocou dentro de muito pouco tempo, né? Então, assim, o produtor precisa desse incentivo, mas também não se omitindo da responsabilidade nossa enquanto produtor de estar organizado, de estar articulado, de estar cobrando dos políticos que representam essa classe, que são muito poucos, diga-se de passagem, mas a gente precisa fazer esse dever de casa, mas precisa também do olhar do poder público com relação ao que você está dizendo. O nosso produtor está lá no campo sem incomodar ninguém, quando ele está recebendo o seu dinheiro, quando ele está gerando sua renda ali dentro da propriedade, ele não quer incomodar ninguém em cidade nenhuma. Ele não vai nem na prefeitura. Fazer o que ele não vai na prefeitura, ele não vai em lugar nenhum. E fazer a roda da economia girar em seu município, seus respectivos municípios. Então, é um pouco isso, a nossa luta lá no Fórum da Capnocultura. Ô, Cláudio. Essa bandeira que a gente tem carregado. Ô, Cláudio, hoje tá sendo pago quanto no litro de leite de cabra? Qual o preço? Você vê, tá algo em torno de R$1, quando estava pagando, né? Tá algo em torno de R$2,60, mais ou menos. Não. Né? Mas aí você tem o leite de vaca. Esse não é o preço de vaca, não, Paulo? Mesmo preço do leite de vaca, praticamente. Esse não é o preço do leite de vaca, não? Tá equiparado com o leite de vaca. Você vê os custos de produção e o valor do leite de cabra, praticamente o mesmo preço.
aqui. Paulo, Paulo e os outros aí, Marcelo, né, e Cláudio e seu Paulo, sabe quanto aqui na Paraíba o pessoal tá pagando? 3,60 e alguma coisa. Já tem município, por exemplo, o município de Prata foi o pioneiro, hoje aqui o município agrega mais 20 centavos por litro de leite produzido. Já está também, acho que o município de Santo André, tem alguns municípios. E agora, Cláudio, o governador, né, essa semana já vai lançar o calendário de pagamento até o final do ano. Dá para você ver a diferença, né? Estados co-irmãos aqui, vizinhos, e você vê o que Paulo colocou lá atrás da discussão do fórum, dos avanços que a Paraíba tem conquistado e a gente, de alguma maneira, tem ficado para trás aqui em Pernambuco. Não é isso, seu Paulo? Seu Paulo, a gente aproveitar aqui o gancho, né? A gente está chegando aqui nos momentos finais. Eu queria, seu Paulo, você ver o tamanho da importância que é o fórum, né? Foi através da mobilização do fórum que vocês conseguiram um aumento de preço, né? E essas discussões todas serão agora reativadas, né, seu Paulo? Então vamos aproveitar aí e convidar os produtores, porque tem que ter união. Sem união, não vai. Seu Paulo, o senhor tem que ligar, acho que está com o microfone desligado aí, seu Paulo. Então, é isso. O grande problema aqui de Pernambuco, Paulo, é o seguinte, é porque a políticas públicas aqui em Pernambuco não existe. Nós não temos políticas públicas, né? Porque você veja aí na Paraíba, como você fala, R$ 3,60, né? Aqui o leite, acho que Júnior, não sei se ele está lembrado, mas veja, o leite estava R$ 2,79. Ele agora teve um aumento, ele é arredondado para 3. Mas só que com o desconto que você tem, na verdade, né, Júnior, nós estamos recebendo R$ 2,60. Quer dizer, R$ 1 de diferença da Paraíba. E tem que se considerar que a Paraíba, em todas as cidades que eles trabalham com o beneficiamento do leite de cabra, eles têm um subsídio. Além do subsídio do município, eles também têm um subsídio do governo. Sim. Então, é isso que faz a diferença. Seu Paulo, esse desconto, o senhor está falando um desconto do litro de leite aí, né? Esse desconto é referente a quê? Esse desconto, as informações que eu tenho, porque eu estou um pouco afastado, né? Mas com relação à manutenção do tanque, né? Que existe uma taxa que o produtor paga, né? A questão de desconto de alguns produtos que eles usam na análise do leite também. Então, quando sobra para o produtor, é R$ 2,60. Isso era aí onde a importância do fórum, de sair, mobilizar os prefeitos, né? Que sair uma manutenção, uma energia, um funcionário desse aí para uma prefeitura, né? Isso aí é muito pouco, né? Mas esse desconto para o produtor representa muito. 40 centavos no litro. Então você veja, eu acho que aqui não tem um prefeito não tem aqui na nossa região de Pernambuco um prefeito que olhe, que tenha um olhar, vamos dizer, que tenha certa consciência com o seu próprio produtor, o seu próprio pessoas que mobilizam essa cadeia de produtiva da capital, que rende lucro para o seu município, mas ele não tem nenhum subsídio por conta do prefeito. Então, nós não temos prefeito, nós não temos vereador, nós não temos governador, nós não temos nada. A única solução de Pernambuco que tem é você fechar, o fórum se disponibilizar e fechar a BR para ver se realmente eles acordam para dar um grito de socorro para essa cadeia. Porque, Paulo, eu posso te dizer que em 2018 nós fizemos um levantamento e mais de 40 jovens estavam cursando faculdade que em outros tempos não cursavam, porque não tinha recurso. Às vezes até passava no vestibular, mas não tinha como cursar, porque não tinha como arcar com as despesas nos lugares onde ia cursar a faculdade. E através de um leite de cabra, a gente ficou claro que com essa renda, quando o governo estava pagando, eles conseguiam fazer isso. Então, o governo, nós estamos aquém da história, nós não temos para onde correr. Recentemente, o deputado Valdemar Borges,
com muita luta ainda do fórum, nos finais, que era antes da pandemia, mas depois se consolidou, ele botou melhorou uma lei que tinha lá na Câmara dos Deputados e, de uma certa forma, colocou na lei que o governo, era obrigação do governo comprar 50% do leite de cabra para o programa e 50% do leite de vaca. Está na lei, mas isso na prática não está acontecendo. Marcelo, Marcelo, esse fórum tem muito o que se debater, né? E se eu só dar mais uma boa notícia daqui, viu, Marcelo? Eu estou falando isso que é para estimular os outros estados que estão por aí, né? O governo do estado da Paraíba também já vai colocar na merenda escolar o leite, o achocolatado e o iogurte do leite de cabra aqui, que é um dinheiro que já existe. Marcelo, é muita coisa para ser discutida, né? Isso, é muita coisa. E assim, eu queria falar mais um pouco sobre o fórum, Paulo, porque além da coordenação, né, nós temos o secretário, temos o coordenador, vice-coordenador, e nós também temos os delegados por municípios. Isso é um desafio nosso agora. E é muito importante, Marcelo, você falar isso para mobilizar essa turma. Pode ficar à vontade. Isso. É importante que cada município, a gente está tentando fazer isso aqui, tem o corpo técnico chamado os delegados. Que Júnior, eu queria que Júnior falasse sobre isso aí, que ele sabe falar bem melhor. Fica à vontade, Júnior. A gente formatou, Paulo, para que a gente tivesse voz em cada um dos municípios que a gente está representando, comissões que a gente batizou de os delegados. Isso aí já é uma discussão antiga que a gente vem trazendo lá desde de Mauro Valença com Paulo Fernando, que conseguiram mobilizar esses produtores. E agora Cláudio, são quantos municípios hoje que faz parte do fórum? Aqui a gente, na verdade, a nomenclatura do fórum fala do Fórum Permanente da Caprinocultura do Nordeste. Mas a gente tem mais atuação nesses municípios que compreendem um pouco a Diocese de Pesqueira, aqui em Pernambuco. Alguns nos limites aqui, a gente tem comunicação com alguns da Paraíba que estão no limite aqui com Pernambuco. Mas, sobretudo, esses municípios aqui que compõem o Agreste, o Agreste Central de Pernambuco, Sanharó, Poção, Alagoinha, Pesqueira, até Sertânia, são 13 municípios, mais ou menos, de 10 a 13 municípios, em que a gente fez essa formatação que Marcelo coloca. A gente tentou formatar dentro dos municípios, comissões que pudessem falar o que o fórum estava precisando falar em cada um dos municípios. A gente elegeu delegados em cada um dos municípios, os representantes eram alguém do Poder Executivo, alguém representante dos produtores, algum representante do Poder Legislativo Municipal e também um representante do Conselho de Desenvolvimento Rural. Então, a gente teria 4 delegados em cada um dos municípios que iriam ser esse elo do fórum com cada um desses municípios. E aí, a função deles era, desde o diagnóstico que a gente começou a falar aqui, a gente conseguiu diagnosticar em cada um dos municípios qual é a produção de leite, quantos produtores tem, qual o rebanho, e também essa mobilização política, sabe? Para a gente conseguir ter trânsito e voz de fala dentro dos espaços políticos que a gente deveria ocupar. A gente está aproveitando o espaço do seu programa, tentando reavivar essa questão agora, a partir do dia 16, que é a primeira reunião do ano, de 23, e aí retomar essa discussão com os nossos delegados, chamar eles para a luta, porque o momento também pede isso, como a gente colocou. O momento está delicado para a caprinocultura, nesse sentido, e a gente quer chamar a atenção, de alguma forma, sobretudo do governo do Estado, com muita conversa, com muito diálogo, para que a gente possa também apresentar nossa pauta para quem está ocupando os espaços de política, que pode fazer a diferença na vida de muita gente, de muito produtor de leite. Cláudio, aproveita esse momento aqui, vamos falar mais do fórum. Repete aí para todos, reforça o convite.
né? A data, onde ele vai ser realizado. Tá aí o bannerzinho, coloca aí, Laura, o bannerzinho do fórum, tá? Esse é o convite. Mas pode falar aí, Cláudio, vamos dar essa reforçada aí da importância desse fórum, né? Eu queria, Paulo, agradecer o espaço e, em nome dos nossos companheiros de fórum, de todos que participam nessa luta, que estão militando junto conosco nessa luta, convidar os produtores e os agentes políticos, os agentes de organizações de apoio aos pequenos agricultores a estarem participando junto conosco, agora no dia 16, a partir das 2 da tarde, lá no Centro Diocesano de Apoio ao Pequeno Produtor, que fica localizado em Pesqueira, que vai sediar a nossa reunião nesse dia, para que a gente possa atualizar os nossos produtores e envolvê-los nessa luta. Então, é importante que cada produtor que puder se faça presente, sobretudo os agentes também que representam esses produtores, para que a gente possa estar levando as pautas principais da caprinocultura de leite aqui no estado, e a gente possa estar se organizando nesse sentido. É de fundamental importância ou esse engajamento de todos nós, para que a gente possa avançar e aí para fazer jus à história do fórum, que é um fórum de luta, de debate importantíssimo, que já teve várias conquistas e que tem um caminho muito bonito pela frente, desde que nós, produtores, consigamos nos unir em torno da causa de todos, né? Então, é um pouco isso. Cláudio, obrigado aqui pela sua participação. Eu desejo muito sucesso aí ao fórum, a todos os capinocultores do estado do Pernambuco, né? Só a união faz a força, né? E isso vai ser de extrema importância. Marcelo, obrigado aqui pela sua participação, né? Os microfones da TV do Bode estão à sua disposição, né? Você que fez essa ponte, esse contato com a gente aqui. E pode sempre, viu, Marcelo, o pessoal do fórum, os capinocultores, contar com a TV do Bode. Ok, eu agradeço essa oportunidade, né, e parabenizar pelo seu trabalho. Dizer que a nossa ideia do fórum é que esse modelo ele seja divulgado mais, não só no nosso território, que seja núcleo no Nordeste. Quem sabe esse dia vai chegar, com certeza vai chegar, e aí a caprinocultura de leite vai estar mais organizada, porque esse é um modelo que a gente tem que seguir por município, por região e por estado. E agradecer aos meus colegas Paulo Fernando, né, e nosso amigo Cláudio Júnior. Muito bom. Seu Paulo, deixa o senhor por último, né, que o senhor é o decano aqui da rodada da mesa, né? Obrigado pela sua participação, né? E muito sucesso aí, e a luta vai continuar muito, né? Tem muita coisa a ser feita, está se juntando aí a experiência com a sua experiência, com a juventude de Cláudio e de Marcelo, com tantos outros que estão aí nessa luta pela capinocultura no Pernambuco. Pois é, eu diria que eu sou um amante da capinocultura, né? Jamais eu desistiria, jamais, porque eu acredito que é uma atividade que realmente liberta o homem das opressões no campo, né? Dizer que o grande objetivo do Fórum da Capinocultura é criar sucessões no campo. Isso é uma luta nossa desde o começo. A gente precisa trazer essa dinâmica de criar essa sucessão no campo, diminuir o êxodo rural e, através desses dois pontos, a gente ter uma sustentabilidade melhor. Isso aí eu não tenho dúvida, tenho clareza, tenho consciência que é através da capinocultura que a gente vai conseguir tudo isso. E, para finalizar, eu diria aqui um versozinho, que eu não sou poeta, né, Júnior? Fica à vontade, seu Paulo. Isso aqui tem um colega aqui, que até para mim é desconhecido, é Max Nunes. Ele diz o seguinte: o Brasil precisa explorar com urgência a sua riqueza, porque a pobreza não aguenta mais ser explorada. Então, eu vejo que o caprinocultor, quando ele recebe o seu dinheiro em dia da venda do leite, ganha a pessoa que vende o picolé, ganha a pessoa que trabalha de mototaxista, ganha a pessoa que vende lanche, ganha pessoas que vendem medicamento, porque ele tem o dinheiro para comprar, e às vezes quantas pessoas não curam uma doença que não tem o dinheiro para comprar, mas com a venda do leite ele compra, ele se alimenta melhor, então todo mundo ganha. Se a gente observar, todo mundo ganha através do pequeno produtor que desenvolve essa atividade tão importante que a gente, no início, demos o
o ouro branco do Nordeste, que é o leite, né? Então, eu deixo essa mensagem e acredito que aí, junto, nós conseguimos alcançar o nosso objetivo, que é esse, mais ou menos, que eu falei. Muito bom. A todos vocês que participaram dessa roda de debate aqui, a Cláudio, a Marcelo e a seu Paulo, né? Nosso muito obrigado aqui. Reforçar o convite, né? Reforçar o convite aqui para o dia 16 às 14 horas. Esse fórum muito importante e desejo sucesso para vocês. Contem aqui com a TV do Bode e mais uma forcinha. Governadora Raquel, dê uma olhada para esse povo, né? Secretário Aloysio, vamos olhar diferenciado, né? Essa é a geração de emprego e renda, né? O povo não está atrás de esmola não, o povo só quer trabalhar, né? Trabalhar com dignidade. A todos vocês que estiveram conosco, nosso muito obrigado, essa edição foi fantástica. Um grande abraço aos capinocultores do estado do Pernambuco, que faz essa região, essa bacia leiteira ali de Ceará, de Pedras, né? E o Alto Sertão também. Um grande abraço, muito obrigado e até a próxima, se assim o Criador nos permitir.